Alguém lá na CIA está vendo Visão Libertária e o Ancapsu assiduamente. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A comunidade de inteligência americana, um grupo de 17 agências de inteligência que inclui a CIA, o FBI, a NSA e diversas outras agências, cria periodicamente, a cada 4 anos, um relatório prevendo a evolução do mundo alguns anos no futuro. Lógico, não se trata de previsão com bola de cristal, mas apenas da projeção e identificação de tendências no futuro, dados os acontecimentos atuais. No relatório apresentado este ano, em março de 2021, pinta-se um quadro sombrio para o governo americano e para governos do mundo todo. Mas eu, de fato, vi um lindo mundo anarcocapitalista surgindo nessas previsões. Mas antes de entrar nas previsões de 2021 para 2040, é interessante ver os relatórios passados. Esse já é o 7º relatório. Isso tem alguma substância? Ou é apenas um monte de burocratas chutando coisas aleatórias para ticar atividades na to-do list deles? Bom, certamente é um monte de burocrata ticando atividade na to-do list deles, mas a dúvida continua. Conseguem gerar algo de valor ou não? O relatório anterior foi liberado em janeiro de 2017 e se chamava Global Trends Paradox of Progress, ou seja, Tendências Globais, o Paradoxo do Progresso. Ao contrário do relatório lançado este ano, que fixou a data de 2040, o anterior não estipulava uma data para suas previsões, apenas buscava apontar tendências do futuro. Começava alertando que estamos vivendo um paradoxo. A revolução da informação estava mudando o mundo de forma muito significativa, o que poderia trazer mais incerteza, mas também mais oportunidades para o mundo. A primeira previsão do relatório de 2017 é que haveria a diminuição do crescimento da economia global e isso levaria a um aumento de conflitos entre países, mas conflitos de natureza diferente da tradicional, principalmente terrorismo, separatismo e guerras proxy, o que de fato vimos acontecer na Síria, na Ucrânia e em vários outros países. Apontaram ainda que câmaras de eco gerariam realidades paralelas que dificultariam a negociação, trazendo poder de decisão para grupos menores e locais. Isso poderia gerar a radicalização de vários grupos políticos domésticos e internacionais. Acertaram novamente. Mas, seguindo as previsões do relatório de 2017, estados vão continuar relevantes, diziam eles. A China e a Rússia vão ter papel cada vez mais importante na geopolítica mundial. Essa era fácil de prever, né? Esses países já vinham num aumento significativo de importância em 2017. De qualquer forma, eles acertaram. Além disso, esperavam cada vez mais imigração, pessoas buscando melhores oportunidades e aumentando a competição pelo emprego, trazendo mais dificuldades para o Estado. Segundo eles, havia 3 cenários possíveis para os anos seguintes. Novamente, lembre-se, estamos falando de um relatório de 2017. No primeiro cenário descrito, chamado Ilhas ou Island, os países passariam a se fechar em nacionalismo, evitar comércio exterior e buscar o protecionismo cada vez mais. Outro cenário foi chamado de Orbits ou órbitas, que seria a criação de grupos de países orbitando em torno de uma potência regional, notoriamente o Ocidente em torno dos Estados Unidos e o Leste em torno da China. Finalmente, o cenário Communities ou comunidades, eles viam um aumento cada vez maior de comunidades e grupos privados de interesse e a diminuição do poder dos estados. Controle está se tornando mais difícil, concluem eles. Finalmente, fecham o relatório confirmando o paradoxo. Ao mesmo tempo que o governo enfrenta riscos, enfrenta também a oportunidade para investir em infraestrutura, conhecimento e relações que permitem gerir melhor crises de qualquer tipo, crises econômicas, ambientais, sociais ou cibernéticas. Olha só, eles estavam esperando uma grande crise, hein? Isso seria a parte central do quebra-cabeça deles de como juntar esses muitos interesses individuais, coletivos e nacionais de forma a gerar segurança, prosperidade e esperança. Que tipo de crise poderia unir tantos interesses, não é mesmo?
dá para ver por que a pandemia foi adotada tão rapidamente por políticos socialistas no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. Resumindo, o relatório de 2017 parece apontar para muitas coisas que eu já disse aqui no canal. Foi feito certamente só para ticar a tarefa, mas acabou sendo bem feito. Vamos ver o novo relatório, que se chama Global Trends 2040, A More Contested World, ou seja, Tendências Globais 2040, um mundo mais disputado, que foi lançado agora em março de 2021, prevendo o mundo em 2040. O que essa turma de burocratas resolveu fazer para justificar o salário nababesco deles. A mudança de tom é clara, um futuro mais disputado, ou seja, se o passado era um paradoxo, poderia ir para o bem ou para o mal, claramente na visão deles o mundo foi pelo pior caminho. Veja, é preciso entender que eles estão falando pelo Estado, eles são estatistas, eles estão vendo esse mundo sombrio para eles. Para nós libertários, a visão é o contrário. Nós sabemos que o Estado caminha para a ruína completa dessas estruturas de poder em poucas décadas. Para quem está ligado ao Estado, lógico, isso vai ser um problema. Mas não tenha dúvidas, é o caminho do ancapistão. Nós já fizemos vídeos aqui no canal explicando isso. Lógico, eu estou brincando ao dizer que eles assistem ao canal e copiaram minhas previsões, porque, na verdade, o ponto central aqui é o que eu tenho afirmado. Essas opções de fim do Estado não é algo tão controverso, não. A ideia do custo de transação que eu expliquei no vídeo, porque o Estado vai desaparecer, é teoria econômica básica e já tem vários papers derivados dessa ideia apontando para essa possibilidade. Se não o fim completo do Estado, a diminuição expressiva do poder deste. Veja o que diz esse relatório do Global Trends na parte das dinâmicas emergentes. A diminuição do crescimento econômico e ganhos em desenvolvimento humano vai levar a grandes segmentos da população a se sentirem menos seguros sem confiar em instituições como o governo. Sim, é lógico que um relatório deles não iria levantar as razões reais. A diminuição do custo de transação naturalmente faz com que pessoas que confiam no governo percam dinheiro e pessoas que contornem o governo tenham vantagem econômica no longo prazo com muito menor possibilidade de retaliação violenta do governo. E eles seguem. Pessoas estão gravitando em torno de grupos com pensamento similar. O que, eles dizem mais adiante, é um desafio para a democracia. Sim, é um fato. Como eu já disse em outros vídeos, sempre houve lado perdedor em eleição. Pessoas ficavam chateadas, mas seguia-se em frente. As pessoas passavam a se preocupar com outros assuntos. Cada vez vemos menos isso. Não importa quem ganhe uma eleição, os grupos derrotados não vão aceitar essa derrota. Não vão seguir adiante. Isso torna o processo democrático impossível. É o que vemos no Brasil, é o que vemos na Argentina e vemos até nos Estados Unidos. A questão fundamental é essa: democracia sempre funcionou porque, embora pessoas tenham ideias diferentes, havia ainda um consenso geral sobre algumas coisas. Agora não há mais consenso de nada. Cada grupo vai em um sentido cada vez mais radical e, no final das contas, não importa quem ganhe a presidência, o governo se torna impossível nesse cenário. Isso vai dinamitar o nacionalismo e aumentar divergências dentro de um Estado. Por outro lado, as populações estão cada vez mais capacitadas para exercer influência política. Lógico, eles jamais admitiriam diretamente, mas isso mostra o centro da coisa. O governo nunca foi tão grande, nunca teve tantas armas, nunca teve tanto dinheiro na história. Ao mesmo tempo, nunca foi tão pouco poderoso, teve tão pouca capacidade de impor sua vontade como agora. Pode-se ver o quão preocupado está o relatório em esconder suas reais preocupações que, em momento algum, as palavras Bitcoin ou cripto são ditas nele. E, queira você ou não, se tratam das maiores revoluções nessa área que impactam toda a sociedade humana. Mas não é só esse o pessimismo deles. O enfraquecimento dos estados, segundo o relatório, pode levar ao enfraquecimento das Nações Unidas e organismos internacionais. E esse é um ponto controverso. Eu já expliquei em alguns vídeos que a informação descentralizada e distribuída garante que estruturas hierárquicas terão menos poder. Mas é um fato que muitos líderes mundiais muitas vezes veem a globalização total, um governo mundial, como uma saída.
uma saída para um desafio que estamos claramente enfrentando, a fragmentação do ordenamento jurídico que tende a se acentuar cada vez mais. O que significa isso? Bem, por que as leis são feitas por territórios? Por que o Brasil tem a lei dele, os Estados Unidos tem a lei dele, a China tem a lei dela? Porque a maior parte das relações interpessoais e, portanto, dos conflitos se dá em um mesmo território definido. Isso facilita a aplicação da lei. As leis criminais são as mesmas em todo o Brasil, por exemplo. À medida que as pessoas começam a fazer negócios com mais empresas no exterior, compram coisas da AliExpress, contratam data centers nos Estados Unidos, prestam serviços para empresas europeias, mesmo morando no Brasil, você acaba tendo a situação em que as relações não obedecem mais à lógica espacial. Já existem leis diferentes imperando nessas relações. Isso significa que a lei nacional perde força. Para este problema, existem duas soluções: o anarcocapitalismo, na forma da sociedade de leis privadas, ou o governo global, com um ordenamento jurídico único. Muitas pessoas, principalmente os socialistas, buscam por essa segunda opção, mas, como eu já expliquei, pelo motivo da ineficiência econômica, a solução fatalmente será a primeira, a sociedade de leis privadas. Caso você não saiba o que é a sociedade de leis privadas, veja o vídeo O que é a sociedade de leis privadas lá no canal Ancapsu Classic. E o relatório dos caras concorda comigo. Mas isso não é uma imagem bonita no médio prazo e eu concordo com eles. Como eles dizem, no final isso vai levar a conflitos bélicos, talvez nucleares, entre países. Eles apontam que é inevitável a proliferação de armas nucleares devido à facilidade da disseminação de informação e tecnologia, ao passo que estados acuados por divisões internas tendem à guerra. A guerra é sempre uma ótima saída para um governante impopular, um governante que precisa buscar a união nacional. O mais curioso do relatório são os cenários de futuro que ele vislumbra. Ele vislumbra 5 no total. O primeiro é o renascimento da democracia. A união do mundo todo em torno do combate à Covid leva a um aumento da cooperação e união do mundo em torno disso nos 10 anos seguintes. Sim, esse é o sonho molhado dos socialistas. Parecem as mesmas palavras do Fórum Econômico Mundial na sua busca pelo grande reset mundial. Mas se você prestou atenção ao relatório deles, vê que esse ponto é um cenário sem sentido. Eles colocaram aqui apenas para ser um balizador do melhor cenário possível. O segundo ponto é o contraponto a este, é o que eles colocaram como o pior cenário possível na visão estatista deles. Eles basicamente descrevem a falência do Estado, pelo menos dos estados menos estruturados, e o fortalecimento de grupos de interesses locais e privados. Embora tratem isso como a pior situação, de fato, esse é o melhor cenário. A sociedade de leis privadas estaria a um passo. A partir daí, passam aos cenários que eles consideram realmente mais viáveis. O primeiro deles é o cenário de coexistência competitiva. Uma guerra entre Estados Unidos e China deixa o mundo dividido como uma guerra fria. O quarto cenário, silos competitivos, replica o cenário do relatório anterior, com grupos se organizando em torno de potências regionais relativamente independentes. O quinto cenário é curioso: tragédia e mobilização. Nele, uma grande tragédia se abate sobre o mundo em 2030, sendo necessário o esforço da sociedade para reconstruir o mundo e, com isso, unindo o mundo todo em um mesmo objetivo. Olha que lindo! Ficamos com dúvida até que ponto isso é uma previsão ou um planejamento. Até que ponto a Covid foi talvez um teste para esse evento 2030. Mas não importa, como já explicamos, a economia é o que gira o mundo. Embora governos tenham poder econômico hoje, estão prestes a perdê-lo, e isso vai mudar tudo. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Ramon Gaut, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!